Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Hoje eu vou contar uma história que, olha, quando o Fred me contou, eu só consegui dizer: não é possível que alguém tenha passado por isso. Porque imagina você entrar numa situação que deveria ser a coisa mais séria e madura pra tentar salvar o relacionamento. E no fim, descobri que estava vivendo uma coisa completamente diferente. Uma verdadeira cilada, Bino, sem nem perceber. Pois é, se prepara, porque essa história vai te deixar de boca aberta. E no final, vai desbloquear um novo medo que você nem sabia que existia. Bora lá? O protagonista de hoje é o Fred. O Fred tem 28 anos e namora a Laura, que tem 27 anos. Eles estão juntos aí há uns 6 anos já. Eles têm aquela relação longa, daquelas que todo mundo olha e pergunta: quando é que vocês vão casar, hein? E eles se davam super bem mesmo, viu? Sempre na mesma sintonia, poucas brigas, muita parceria, aquele tipo de namoro que parece que simplesmente funciona. O Fred falou que era uma relação sensacional. Um respeitava o espaço do outro, tinha confiança, lealdade, zero defeitos. Porém, de uns tempos pra cá, o Fred percebeu que a coisa tava meio esquisita. Não era aquela crise grande, assim, mas começaram a rolar aquelas discussõezinhas, sabe? Meio bestas. Pois é, uma falta de comunicação aqui, um desentendimento ali e principalmente aquela sensação de que não tava mais na mesma sintonia de antes. Ele tava percebendo que qualquer coisinha, a Laura já ficava sem paciência. E ela começou a inventar muita desculpa pra eles não se verem mais. Eles não moravam juntos ainda, era cada um na sua casa. Mas pro Fred, isso era meio normal, né? 6 anos juntos, claro que o negócio dá uma esfriada. As prioridades mudam. E ele tava, assim, super focado no trabalho, de olho em uma promoção. Já a Laura, ela fazia medicina, tava no fim da faculdade pra começar uma residência. É um outro momento tenso ali também. Enfim. Então pro Fred, eles estavam bem. Não era exatamente uma crise, mas era o momento que cada um tava vivendo. Mas a Laura, ela não achava que era uma coisa boba. Ela tava visivelmente mais preocupada, sabe? E toda hora ela queria discutir a relação. Aí ela ficava falando que ele não tava ouvindo ela, que ele tava meio distante, que ele não tava tão emocionalmente disponível mais. Mas na cabeça do Fred, era ela quem tava mais distante e não tava tão disponível assim. Mas ele entendia que a faculdade dela também não era fácil, né? Aí o Fred falou que nessas discussões que ela arrumava, ele tentava se explicar. Falava da situação dos dois, mas pra não ignorar os sentimentos dela, topou a ideia que ela sugeriu: terapia de casal. O Fred falou que nunca foi o maior fã desse negócio de terapia, não. Ele entende a importância da profissão e como é para as pessoas, mas tem consciência de que terapia não é para todo mundo. E eu concordo com ele. Mas no caso de terapia de casal, ele achava que era coisa pra quem tava à beira de um divórcio, sabe? Mas aí ele pensou: não custa nada tentar, né? A Laura falou que tinha achado uma terapeuta ótima, recomendada por uma amiga que tinha salvado a relação dos pais dela. E ele nem conhecia essa amiga, mas beleza. Se a Laura tava animada e a indicação era boa, bora lá. E lá foram eles para a primeira sessão com a Nádia, a terapeuta. No começo, parecia que estava indo bem. A Nádia fazia aquelas perguntas clássicas de terapeuta, sabe? Fazia os dois se abrirem, propunha uns exercícios de comunicação, e o Fred até achou que estava sendo produtivo. Ele disse que gostou daquilo. Cada um se abria, tiveram algumas sessões sozinhos. E a Nádia disse que a ideia era ele se abrir com relação às coisas que talvez ele não ficasse tão à vontade na frente da namorada. Então eles fizeram, vamos pôr aí, umas 10 sessões juntos, vai. E o Fred achando que parecia que tava tudo certo, o relacionamento tava voltando pros eixos. Mas aí, meus amigos, com o tempo já das sessões, ele começou a perceber que toda vez que ele falava alguma coisa, a Nádia meio que dava um jeitinho de transformar aquilo numa falha dele. E às vezes era uma coisa boba. Tipo assim, ele falava que estava estressado no trabalho, e aí a Nádia, a terapeuta, ela já puxava: mas será que esse estresse não tá te impedindo de dar atenção pra Laura? Ou ele falava sobre alguma briguinha boba ali e ela já vinha: mas como será que essa sua dificuldade de comunicação contribui pra isso, hein?
E o Fred disse que ele ficava tentando entender se ele estava ficando paranoico ou se realmente estava tomando esporro toda a sessão. Se ele estava errado mesmo em tudo. Aí ele falou que a Laura estava cada vez mais empolgada com a terapia. Só que essa empolgação estava quase virando uma obsessão. Porque no dia a dia, a Laura ela ficava soltando umas frases tipo: A Nádia acha que você devia tentar isso aqui. Ai, a Nádia disse que você precisa melhorar aquilo. Aí o Fred começou a se sentir assim, meio encurralado, sabe? Tipo, parecia que tudo que ele fazia estava sendo analisado, julgado. E sempre dava ruim pra ele. Ele era o errado. Ele falou que nem lembra se a Nádia criticou a Laura alguma vez. Tudo era sobre ele. Daí o Fred disse que de uma relação que estava ótima, com apenas alguns conflitos normais de adulto, que são ali em fases tensas da vida, ele passou a ficar paranoico sobre ele mesmo e sobre até como ele levava a vida. Então ele ficava se perguntando coisas do tipo: será que eu sou o problema? Será que eu tô mesmo sendo um namorado péssimo assim? E aí ele se culpava, pensava, tentava mudar, mas a sensação de estar sendo manipulado só aumentava. Aí ele falou que a gota d'água foi quando ele tava lá em mais uma sessão e do nada a Nádia sugeriu um intervalo. Entre aspas, vai. Tipo: Fred, talvez seja bom vocês darem um tempo na relação de vocês, pra você trabalhar mais essas questões em você mesmo. Gente, o Fred falou que ele ficou sem chão. Ele tava ali tentando consertar o namoro e a mulher sugere separar? Ele falou que olhou pra Laura esperando uma reação dela, do tipo: não, que isso, Nádia, você tá louca? Mas, o que a Laura fez? Só ficou ali, sentada, concordando com a cabeça, caladinha. Naquele dia, o Fred se segurou até chegar na casa da Laura. Ele sempre levava ela depois da terapia, mas quando ele estacionou o carro, ele já explodiu. Gente, ele falou que não confiava na tal da Nádia, que tava achando tudo aquilo muito estranho e que parecia que ela tava plantando coisas na cabeça da Laura. E a Laura, óbvio, ficou na defensiva ali. Ai, você tá exagerando. Ela só quer ajudar a gente. Não teve acordo aí. A Laura saiu do carro e foi pra casa. Passaram alguns dias e eles sem se falar direito. O Fred até começou a se culpar. Achou que tinha sido meio grosseiro, que estava sendo paranoico. Começou a acreditar que talvez realmente precisasse mudar. Daí ele ligou pra Laura, pediu desculpas, disse que estava pensando melhor e que talvez ele precisasse mudar mesmo, mas que ele não queria dar um tempo na relação. A Laura falou que também tinha pensado e que não queria dar esse tempo, que tinha uma festa da medicina naquele final de semana e que ela queria muito que ele fosse com ela. Então chegou o final de semana e os dois foram juntos pra festa. Aí, em um dado momento, as pessoas se separaram. Os homens ficam num canto e as mulheres foram pra outro. E o Fred, ele tava caçando um banheiro químico pra usar. Então ele viu a Laura conversando num canto com uma amiga dela. E aí a cena foi mais ou menos a seguinte, pra vocês imaginarem. Ele foi chegando perto, assim, meio por trás delas, então elas não estavam vendo ele. Porque a ideia dele era abraçar ela por trás. Meio que fazer uma brincadeira, sabe? Quando você vai abraçar uma pessoa por trás, assim. Mais ou menos isso. Mas na medida que ele foi chegando perto, ele viu que elas estavam rindo. E aí ele conseguiu ouvir um trecho do que elas estavam falando. E ele ouviu essa amiga da Laura falando o seguinte: Amiga, eu não acredito que você conseguiu fazer isso por tanto tempo. O coitado ainda acha que ela é terapeuta de verdade? Oi? Gente, o Fred falou pra mim que ele parou na mesma hora. Ele sabia exatamente do que elas estavam falando ali. E ele disse que o perfil dele é de resolver as coisas ali na hora. Ele não é do tipo curioso, que fica ali tentando escutar o resto. Ele é do tipo que faz as coisas de imediato mesmo. Então ele já foi direto confrontar. E aí, meus amigos, a Laura ficou branca, tá bom? Branca, pálida, assim, ó, sem cor. A tal amiga até tentou desconversar, mas não deu tempo não, tá? A verdade veio toda à tona. A tal da Nádia não era terapeuta porcaria nenhuma. Não, ela era uma amiga dessa tal amiga que tava conversando ali com a Laura. Gente, nem faculdade a menina tinha feito, tá bom pra vocês? Pois é, as duas, elas armaram esse circo todo, criaram esse personagem, fingiram que ela era psicóloga, tudo isso pra convencer o Fred a melhorar.
Gente, segundo a Laura, ela queria que o Fred fosse do jeitinho dela. E aí, se você pensa que tá ruim, piora. A Laura achava que tava fazendo isso pro bem do relacionamento, como se fosse uma mentirinha branca, uma armação pra ajudar. Porque na cabeça dela, ser do jeitinho que ela quer é fazer o Fred ser uma pessoa melhor. Gente, coitado do Fred, né? Por meses, derramando o coração dele, se abrindo, tentando mudar, sendo julgado, tudo num teatrão armado pela própria namorada e pela amiga. Francamente. Quando o Fred confrontou a Laura, ela desabou. Claro, né? Eu já imaginava que isso ia acontecer. E assim, pediu desculpas, disse que nunca quis machucar ele, que só queria que eles crescessem juntos. Mas olha, ele não consegue mais olhar pra ela do mesmo jeito, tá? Ele se sentiu traído, completamente manipulado, enganado e assim, com razão, né? E depois do chororô da Laura, ela e essa amiga ainda tentaram fazer o Fred se sentir culpado. Disseram que ele tava exagerando, que era só uma mentirinha pra ajudar o relacionamento. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? E agora o Fred tá nesse dilema. Será que dá pra seguir com alguém depois de um golpe desses? Dá pra confiar de novo, gente? Pra perdoar? Ele falou que ainda ama a Laura, mas que a confiança já não é mais a mesma. Ó, da minha parte termina. Termina, meu querido. Porque assim, eu não tenho paciência pra esses joguinhos, de verdade, tá? E o pior, gente, porque ele compartilhava as coisas íntimas dele com essa pseudo-psicóloga, pelo amor de Deus. Imagina se acontece alguma coisa mais séria. Então, assim, eu acho que tudo tem limites e ela foi bem responsável, assim, emocionalmente. Então, não dá pra brincar com a confiança desse jeito, não. E ó, um alerta importante aqui. Antes de terminar, eu quero deixar um recado bem sério. Esse tipo de coisa é muito errada. Gente, terapia é coisa séria, é profissão regulamentada. É espaço, é seguro, é ético. Não dá pra transformar em brincadeira. Não dá pra usar isso como um joguete, sabe? Pra manipular as pessoas. Psicólogo não é amigo que finge saber dar conselho, não. É um profissional capacitado, que estudou pra isso, que segue todo um código de ética. E o Fred foi manipulado, né, gente? Traído. E pior, ainda tentaram fazer ele se sentir errado na história. Então, fica o alerta. Nunca façam esse tipo de coisa. Nunca aceitem que façam com vocês, tá? E valorizar a profissão de um psicólogo é essencial. E ainda mais, respeitar a sua autonomia, a autonomia do outro, o relacionamento. Isso é o mínimo, né? Mas e você? O que você faria no lugar do Fred? Perdoaria a Laura ou meteria o pé? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.